Fala, meus amigos dos Lasqueira FC. Quanto tempo, hein? Quanto tempo sem ter vídeo aqui. Peço desculpa a vocês. O lado profissional acabou nesse exato momento chamando muita atenção e eu fiquei com pouco tempo de conversar com vocês aqui nessa resenha. Aqui é papo de boteco, nunca esqueci. Se o avião passar, já sabe, o papo vai continuar. Aqui é papo de boteco, tu já sabe como é que é, né? O nosso mantra é esse, papo de boteco. O avião passou, tal, continua conversando. É nem que você está em um barzinho, vê uma moto lá com aquela descarga ali, às vezes até irritante. Você já sabe que o papo continua. Vamos lá, gente. Eu vou ter que fazer esse vídeo aqui. Todo mundo aqui já sabe o time que eu torço, que me acompanha aqui. E todo mundo sabe que eu sou torcedor do Fluminense Futebol Clube. Está passando por um péssimo momento pós um grandioso ano que foi 2023. Mas esse vídeo aqui eu não vou falar do Fluminense especificamente. Eu vou ter que falar de dois times vencedores e um time entre esses dois. E para a gente entender melhor como é que funciona a administração, não só fora de campo como dentro de campo, nesse exato momento, entre dois times, e também o que houve para que um time não conseguisse o êxito, pelo menos em duas decisões. Vou tentar falar um pouco do Flamengo, Botafogo e Atlético Mineiro. Mas Luiz, por que você vai falar hoje desses três times, já que o momento exato, o timing você não teve para falar antes? Vou repetir. O dever e a profissão fez com que eu não tivesse parado aqui para falar sobre ambos assuntos que foram as finais e futebol. Vamos lá, vamos começar pelo Flamengo, meu rival. É difícil falar do Flamengo, tá? E do Botafogo também, confesso a vocês. Gente, o Flamengo tinha todo um ano, com todo o investimento que ele teve, para ganhar apenas um título, seria o título carioca. E aí, quem me acompanhou aqui, logo no início aqui, falando de Campeonato Brasileiro, tem um dos vídeos que eu falei o seguinte: esse elenco do Flamengo não combina com Tite, ou melhor, Tite não combina com esse elenco do Flamengo. E Tite é muito superestimado no futebol brasileiro. Eu até acreditava no jeito dele treinar seus times. É um treinador que tem história no Corinthians, perfeito, mas é um treinador que decepcionou em 2 Copas do Mundo seguidas. Mas vamos falar de Tite no Flamengo. E aí vai na parte de administração de grupo. O Flamengo quase termina o ano somente com o Campeonato Carioca. Pelo investimento que o Flamengo tem, pelo investimento que sempre está tendo e retorno na publicidade, na mídia e o superávit que ele tem, não tem só como ganhar um Campeonato Carioca. Tanto que até a final, chegar à final contra o Atlético Mineiro, ficou uma dúvida em que esse time, esse elenco poderia chegar. Mas houve uma grande mudança. E aí vem na parte da administração de grupo. O elenco praticamente tirou o Tite do time. Porque a gente percebe que o elenco não fazia o que o Tite queria. Até porque o perfil do elenco do Flamengo não é o estilo, não condiz com o estilo que Tite joga. O elenco do Flamengo é um elenco que joga para frente e não marcando, não joga por uma bola. O elenco do Flamengo joga para fazer 2, 3, 4 gols no adversário, se ele deixar, e não fazer um gol e recuar e ficar na defensiva. Esse não é o perfil deste elenco do Flamengo. Mas Tite insistiu no jeito dele jogar, que é único em qualquer lugar que ele vai, e não deu certo. E aí o elenco percebeu que não era aquilo que ele queria, no caso o comando técnico. Tite vai embora. Por aclamação do elenco, vem o ex-companheiro de time, Felipe Luiz, reorganiza um pouco a base e vai jogar as 2 finais da Copa do Brasil. Ele praticamente, em pouco tempo, transformou, ainda está na fase de transformação, o perfil do elenco do Flamengo. E venceu com muita autoridade a Copa do Brasil. Muita autoridade, mas é muita autoridade mesmo. E o segundo jogo, então, era para ser uma goleada histórica do Flamengo
contra o Atlético Mineiro. E não foi. Campeão, com méritos, mas fica um alerta. Deixar o elenco mandar num time, ou fazer com que o treinador seja maior do que o elenco, tem que saber administrar essa dosagem. Até que ponto o elenco pode dizer para o time onde ele vai, e até que ponto o treinador tem a sua parte administrativa de grupo, favorecido ou não pela diretoria que o banca, ou até mesmo conseguindo agregar o que tem de jogador para ele manter o estilo dele de jogo e para que ele foi contratado. Porque fica um ciclo vicioso em que, se se muda um treinador com o elenco recebendo salários altíssimos em dias e por alguma questão técnica ou tática o elenco não vai com o treinador, é mais fácil tirar o treinador do que mudar os jogadores. Mas aí um ano vai passando e ficou arriscado o Flamengo só ganhar o Carioca. E seria altamente prejuízo para ele, pelo investimento que ele tem. Então, fica a lição. Ok, Tite não era o perfil do Flamengo, era sabido por todo mundo, mas deixar o elenco conduzir isso até Tite sair, para depois eles mudarem a postura de jogar futebol e ganhar como ganhou a Copa do Brasil, aí você está deixando o seu elenco vicioso, um elenco acima de tudo, até mesmo acima às vezes do clube, para conseguir os objetivos para que eles são pagos, e muito bem pagos. O elenco do Flamengo não é para soltar com pelo menos um Carioca se não ganhasse a Copa do Brasil, e se arriscou para isso. Vamos falar agora do segundo rival, que eu detesto falar de rival e dizer que o rival está bem. Estou sendo sincero, eu sou torcedor raiz. Mas vamos falar do Botafogo. Que lição o Botafogo deu na final da Libertadores? Que lição o Botafogo deu na final da Libertadores? E essa lição não é só para os torcedores dos outros times do futebol brasileiro, não. Essa lição são para os treinadores sul-americanos, com raríssimas exceções. A expulsão de Gregóry com 1 minuto de jogo, qualquer treinador brasileiro, no lugar do treinador português do Botafogo, tiraria um atacante e fazia uma recomposição no meio de campo. E jogaria por uma bola. Jogaria no susto. Jogaria se defendendo por uma bola para tentar surpreender a ofensividade do rival que foi o Atlético Mineiro. Vou chegar no ponto. O treinador do Botafogo, ele demonstrou que quem tem medo de vencer, perde. Ele manteve o mesmo time, o mesmo jeito de jogar. E por momentos, eu achei até que o Botafogo tinha 12, 13 ou 14 jogadores em campo contra o time com 11. O treinador do Botafogo deu uma lição para a maioria dos treinadores sul-americanos, até porque Milito é um argentino, no comando técnico do Atlético Mineiro, que ele ficou sem saber o que fazer com o Botafogo com 1 a menos. E aí vem 2 detalhes importantíssimos nessa análise que eu estou fazendo aqui. O treinador do Botafogo joga ofensivamente em blocos em um time bem montado. Milito joga para surpreender os adversários defensivamente. E ele joga de maneira em que ele chama o adversário para tentar surpreender no contra-ataque. Dificilmente você vai ver o Atlético Mineiro propondo um jogo. Tem partidas que teve a eliminação do Fluminense contra eles na Libertadores, que eles amassaram o Fluminense. Teve, até porque foram 2 treinadores que jogam o mesmo perfil. E naquele partida, Mano Menezes o time foi péssimo. E o Atlético Mineiro aproveitou e fez a melhor partida dele no ano. Mas é um tipo de um time que joga defensivamente e de maneira reativa. Milito do Atlético Mineiro. Se eu chegasse para você assim, cara, a expulsão de Gregóry fez com que o Atlético Mineiro perdesse a final, você acreditaria? Vamos analisar o primeiro tempo. Gregóry é expulso com 1 minuto de jogo, ou menos de 1 minuto de jogo. Expulsão correta. O que o Atlético Mineiro fez para atingir o Botafogo? Tocando para o lado, para o outro, para o lado, para o outro, para o lado, para o outro, para o lado, para o outro. Nada. Fez nada. Porque é um time que não sabe jogar com a bola nos pés. E mostrou aí que não sabe jogar, mesmo com jogadores com qualidade. E qualidades técnicas muito bem.
saiu perdendo por 2-0 no primeiro tempo, com o Botafogo 1 a menos. O Botafogo parecia que tinha 11, 12, 13, 14 jogadores em campo. O Botafogo fez a partida perfeita de almanaque, porque nele, além de ter um excelente elenco, tem um treinador muito, muito arrojado. Vocês perceberam já? E aí vem um alerta aqui, que o Palmeiras, ainda comandado por um treinador que é excelente, Abel, ainda não venceu esse Botafogo com esse treinador. Você já percebeu que esse treinador do Botafogo sabe jogar contra Abel Ferreira? Você já percebeu as partidas que já tiveram? Quem saiu vitorioso nas partidas? Se eu não me engano, são 3 jogos, 3 vitórias do Botafogo em cima do Abel Ferreira, do Palmeiras. Os 3 últimos jogos, Botafogo e Palmeiras, o técnico do Botafogo foi superior a Abel Ferreira, esse novo treinador. Ele demonstrou que não necessariamente você deixa de jogar a forma que você sabe jogar porque está com 1 a menos. Ele manteve o mesmo time, manteve a mesma base, saiu vencendo por 2-0, terminou o primeiro tempo, e ele volta com o mesmo time que terminou a partida. Ok, Luiz. Mas aí no segundo tempo o Atlético Mineiro fez o gol logo de início, e aí a porra começou a inchar. O atacante do Atlético Mineiro perdeu vários gols. Gente, perder gol faz parte do futebol, cara. Perder gol, perder pênalti, bola na trave, expulsão, o que você imaginar faz parte do futebol. O objetivo do futebol é fazer o gol, bola na rede. Essa história fala assim: ah, mas Vargas perdeu 2 gols incríveis, se não... Aí vem o se. Gente, o se no futebol não existe. O se no futebol não existe. Ah, mas a bola não... Gente, o cara perdeu o gol, faz parte do futebol, cara. O Botafogo fez uma partida espetacular no primeiro tempo, segurou a condição que ele tinha favorável para ele, mesmo iniciando o jogo, tomando um gol no segundo tempo, segurou o jogo, aguentou a pressão total. Aí sim, no segundo tempo, o Atlético Mineiro reagiu, porque ele fez algumas mudanças que era para ser feita desde o primeiro tempo. Aí a mudança que ele fez, segurou o jogo daquela pressão tal. No finalzinho fez o 3º gol. Então parabéns o desempenho tático de um treinador arrojado, que é esse treinador do Botafogo. Eu tenho que parabenizar o elenco que foi montado pelo Botafogo, e principalmente pela escolha assertiva do treinador. Parabéns a John Textor, está transformando o Botafogo em uma grande potência, como já transformou desde o ano passado. Ele não teve êxito no ano passado, mas do elenco que terminou no passado, que perdeu aquele título que estava na mão, ele fez uma mudança radical de elenco. Se você pegar o time que terminou no passado, o brasileiro, e o time que foi campeão da Libertadores, olhe quantas mudanças de jogadores tiveram. Pode observar lá, várias. E aí a SAF do Botafogo começa a dar frutos muito cedo, já é campeão da Libertadores, provavelmente deve ganhar o brasileiro, deve vencer o brasileiro, e vai jogar o Interclubes, o Intercontinental, a primeira partida contra um time do primeiro confronto, e pode jogar uma possível final contra o Real Madrid. Aí é futebol. E quero falar do 3º time, que é justamente o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ano passado iniciou uma parceria, uma SAF, com 3 atleticanos apaixonados pelo clube. Ele fez alto investimento no Atlético Mineiro, principalmente, o principal dele foi o estádio próprio. Eu sou sempre a favor do clube grande ter um estádio próprio. Ele fez esse investimento perfeito e transformou o Atlético Mineiro em um grande time. Ele reforçou o time do Atlético Mineiro. Tipo, o elenco do Atlético Mineiro não é ruim. O elenco do Atlético Mineiro não é ruim, mas aí vem as escolhas. Talvez o investimento que foi feito em Milito, vai lembrar que o Atlético Mineiro na primeira fase da Libertadores fez uma campanha espetacular, era o melhor time brasileiro na Libertadores, chegou na final pelos seus méritos. Mas vamos voltar um pouquinho atrás. Copa do Brasil, como se mais pensava que o Atlético Mineiro poderia conseguir o título da Copa do Brasil, ele fraquejou em 2 partidas, principalmente dentro de casa. A dentro de casa foi uma das piores partidas que o Atlético Mineiro fez
mostrando sua fragilidade defensiva. Ali já era para ser exposto não só a fragilidade defensiva do Atlético Mineiro, como também um time que não sabia armar, chegar no ataque. O Flamengo, Felipe Luiz, deu a bola para o Atlético Mineiro: venha, faça o que você tem que fazer, tirar a diferença minha. E ele não soube fazer e tomou vários contra-ataques perigosíssimos, podendo tomar uma goleada histórica no jogo lá em Minas Gerais. Já naquele momento ali você já percebia que tinha alguma coisa errada no Atlético Mineiro. Perdeu a grande chance de ser campeão da Copa do Brasil e já tem uma vaga na Libertadores garantida. E foi abdicando de jogar o Brasileiro. Já tem 10 partidas que não vence. Já não tem mais chance de jogar a Libertadores 2026. Pelo investimento que o Atlético Mineiro tem, é um prejuízo gigantesco. Vai fazer a final contra o Botafogo. Na semana que antecedeu a final contra o Botafogo, tiveram o confronto entre os dois. O Botafogo tinha um homem a mais. Olha que coincidência, cara. Olha como o futebol mostra pra gente quem pode fazer mais e quem pode fazer menos. No jogo Atlético Mineiro e Botafogo, que antecedeu a final da Libertadores, válido pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo tinha um jogador a mais do que o Atlético Mineiro. Vocês se lembram dessa partida, que foi Independência? Foi um ataque contra a defesa terrível do Botafogo contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro nem conseguia chegar no gol do Botafogo, mas o Botafogo martelou, partidaça do goleiro do Atlético Mineiro. O jogo terminou 0 a 0 e gerou aquela confusão. Os jogadores do Atlético Mineiro pegaram força, gás, e foi uma confusão generalizada mesmo pós-jogo. E aí, foi uma semana em que o Atlético Mineiro, ele pegou aquele gás e tal, e falou assim: tenham condições de conseguir segurar o ataque do Botafogo e tentar vencê-lo no contra-ataque. Aí que entrou o perigo, que ele tentou fazer isso contra o Botafogo na final. Se deu mal aí, que ele achou que ele conseguiu parar o Botafogo jogando com um a menos. E o esquema que foi montado na final foi justamente isso, com 3 zagueiros. Abdicou de jogar para ganhar uma Libertadores. E veio a grande polêmica, foi que pós esse jogo, o Botafogo ele não consegue vencer o Vitória, e o Atlético Mineiro consegue um resultado, acho que de empate contra o São Paulo, 2 a 2. Ele bota 2 a 0 no Morumbi, e o São Paulo consegue empatar. E aí começou a criar uma expectativa que o Atlético Mineiro chegaria melhor que o Botafogo na final da Libertadores, até porque tinha uma partida decisiva para o Botafogo, que era Palmeiras e Botafogo em São Paulo. Jogo em que o Palmeiras simplesmente precisava só dele, praticamente, para vencer o adversário direto, que tinha acabado de conseguir a liderança do Brasileiro, para completar uma caminhada uma virada histórica mais uma vez, e pega o Botafogo dentro de casa com o intuito de vencê-lo, qualquer resultado. Abriria 3 pontos do Botafogo, os dois estavam com 70 pontos, com 2 vitórias a mais, praticamente selaria mais uma vez o tricampeonato para o Palmeiras, e seria um vexame novamente para o Botafogo. E o Botafogo iria jogar a final contra o Atlético Mineiro da Libertadores em crise. Mas não, o Botafogo vai em São Paulo, depois de ter empatado com o Vitória, em 1 a 1 em casa, e dá 3 a 0 no Palmeiras. E aí veio a questão que eu falo do treinador. Veja os confrontos do jogo do Botafogo contra o Palmeiras, desses 2 treinadores. Abel Ferreira não consegue vencer, até o presente momento, o treinador do Botafogo, que está atual agora nele. E o Botafogo agora é líder, praticamente será campeão brasileiro, com os méritos também. É difícil falar isso, cara, porra, velho, mas aqui é para falar de futebol. Óbvio, passando aqui, papo de boteco. E o Atlético Mineiro mostrou sua fragilidade, confiando naquilo que foi no jogo anterior entre eles dois. Jogando com a menos, segurou o Botafogo. Não soube jogar com a bola, porque o treinador dele é muito reativo. Milito é um treinador reativo. E com o elenco que tem, meus amigos que são atleticanos estão revoltadíssimos com o desempenho pífio da final do Atlético Mineiro contra o Botafogo. Parabéns ao Flamengo pelo título da Copa do Brasil, parabéns ao Botafogo pelo título da Libertadores. E fica aqui o seguinte:
O investimento está sendo feito no Atlético Mineiro, com estádio próprio, com os jogadores que tem, ficou bem, mas bem abaixo daquilo que se esperava. No início desse ano, falava-se em 5 times. Esse ano seria a primeira prateleira do futebol brasileiro. E aí eu vou falar o que era dito pela imprensa geral. Fluminense, por ter sido campeão da Libertadores e da Recopa, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro. Esses 5 times eram considerados nesse ano a prateleira alta do futebol brasileiro. Desses 5 times aqui, Flamengo, Palmeiras e Botafogo se mantiveram no topo, sim. Mesmo que o Palmeiras não vença o brasileiro, se manteram ali, foram campeões até então do que está sendo jogado. O Palmeiras, o Flamengo da Copa do Brasil, o Botafogo da Libertadores. Talvez o Palmeiras consiga o título da Brasileiro, mas já pode ficar, a possibilidade muito grande de ficar logo nessa rodada agora com o Botafogo. Mas dos 5 times falados aqui, 3 se mantiveram na prateleira alta do futebol brasileiro e 2 não. E esses 2 que não se mantiveram vai ter que abrir a mente de muitas coisas. Primeiro, Atlético Mineiro. Não adianta ter investimento alto, um clube com investimento altíssimo nos seus jogadores. O elenco do Atlético Mineiro está bem abaixo daquilo que ele deveria estar. Bem abaixo mesmo. E aí fica aqui, é o seguinte: eu acho errado quando você foca em um só campeonato e abdica de jogar outros, principalmente o brasileiro. O brasileiro te dá praticamente 8 vagas para você disputar uma Libertadores. Te dá a possibilidade de você poder perder 1 ou 2 partidas e vencer 4 seguidas e recuperar sua posição, até mesmo ultrapassar quando você perdeu 2 partidas atrás. E fica a grande lição, não só para o Atlético Mineiro, como alguns times que jogam por Copa e abdicam do brasileiro e às vezes fica numa situação ruim. O Atlético Mineiro hoje, pelo investimento que tem altíssimo, não vai nem disputar Libertadores ano que vem. Está brigando agora para disputar a Sul-Americana, que é muito pouco para o Atlético Mineiro. Tem estádio próprio, tem um elenco bom, pagamento de salários em dias. E aí tem que rever a questão do treinador, se cabe no perfil do elenco que tem. Nem todo treinador estrangeiro são bons. Nem todo treinador sul-americano são bons. Sul-americanos eu estou envolvendo brasileiro, chileno, paraguaio, uruguaio, argentino, o que for. Nada contra eles trabalhar aqui no Brasil. Mas ficou aí a prova em que vem mais uma vez um português, chega aqui no Brasil, reorganiza um grande time que tem, um grande elenco que tem, e vence a Taça Libertadores das Américas. Sabe qual foi o último time comandado por um brasileiro que ganhou a Libertadores? Foi o Fluminense, com o Fernando Diniz. Sabe onde o Diniz está hoje? Diniz está justamente hoje no Cruzeiro, contestado já desde o início. Sabe quantas partidas Diniz ganhou no futebol brasileiro hoje, no Campeonato Brasileiro, se eu juntar Fluminense e Cruzeiro? Acho que 3 partidas. Todos os jogos que ele fez juntando brasileiro, quando ele sai do Fluminense e vai para o Cruzeiro, sabe, eu acho que 3 partidas, uma pelo Fluminense e 2 pelo Cruzeiro. Sabe o que aconteceu com o Diniz, que estava praticamente com a vaga garantida na pré-Libertadores? Ele abdicou de jogar para jogar Sul-Americana e perdeu, e está arriscado a ficar fora, e está brigando pela vaga da pré-Libertadores. E praticamente eu acho difícil ele conseguir, que vai ter 2 jogos dificílimos. Vai ter um jogo agora contra o Palmeiras, portões fechados, parece, a torcida vai ser liberada, cada confusão que teve das torcidas. E aí você fala, pô, Luiz, mas o Diniz ganhou porque focou, tem um elenco bom na mão, um elenco que o Fluminense montou 11 excelentes jogadores para ganhar a Libertadores, se encaixou, mas o pós-trabalho disso, que foi esse ano, é um vexame. O Fluminense hoje, na penúltima rodada, briga para não cair para a Série B. Aí se eu falasse isso no início do ano, todo mundo não iria acreditar.
Mas durante esse canal aqui eu falei várias vezes com o Diniz e sem Diniz, com o Marcão e no início do trabalho de Mano. O Fluminense é um time hoje que não ganha de ninguém. Eu falava assim direto. Se organizou, ganhou algumas partidas e briga para a Libertadores do Fluminense esse ano. É ficar em 16º lugar no Brasileiro. Espero que fique. Espero que vença o Cuiabá, a próxima partida. Espero que consiga resultado contra o Palmeiras fora de casa e permaneça na Série A. Reorganizar tudo aquilo de errado que foi feito esse ano. Principalmente questão de amizade em futebol. Vou repetir como sempre falo aqui. O médico cirurgião, ele vai fazer a cirurgia que for, a especialidade dele. Um neurocirurgião que faz uma cirurgia que é um sucesso, que ele consegue salvar a vida do paciente. No próximo dia ele tem outra cirurgia para ser realizada. Será que ele vai ficar vibrando porque ele salvou um paciente e outra cirurgia ele vai levar banho-maria? Já salvei a vida de um, essa aqui será que vai ser assim? Não, é profissão dele. Ele tenta ser melhor um dia após outro, por isso que ele se torna uma referência. O cardiologista tal, um excelente cardiologista, porque ele virou referência para vários pacientes. Como é que o jogador de futebol consegue ganhar um dos principais títulos que um clube pode ganhar? E há um relaxamento geral administrativo do presidente, do corpo diretor técnico e treinador e da parte dos jogadores que houve no Fluminense. Cara, foi isso que aconteceu no Fluminense. Por que eu tô vindo pro Fluminense? Eu falei que ia falar só de 3 times, porque é paixão, cara. Sou apaixonado pelo meu clube, eu amo meu clube. E sempre como eu falo de futebol, sempre vem o Fluminense em primeiro lugar. E fica o exemplo. Vamos ver como é que vai ser o desempenho ano que vem do Botafogo na decorrida da temporada. Será que vai relaxar? Será que vai em busca do bi da Libertadores? Ou do tri do brasileiro, do bi, do teta brasileiro, não sei, com a união de títulos, como é que tá aí. Vamos ver a postura que vai ser ano que vem do Botafogo. Vamos ver a postura que vai ser do Flamengo ano que vem, pós-título da Copa do Brasil. E quero ver a postura como é que vai ser do Atlético Mineiro ano que vem e do Fluminense ano que vem. Os dois eram apontados como a primeira prateleira do futebol brasileiro esse ano. Resultado pífios, times ruins que foram montados. Não é que o elenco era ruim, time em campo ruim, jogando, salvo engano por alguns detalhes, alguns lampejos dos seus jogadores com bastante talento. John Arias no Fluminense, Ganso faz um ano espetacular, John Arias não precisa nem falar. E cara, a estrela do Fluminense esse ano, a gente muito fala de jogador de linha, todos são de linha, tá? Mas nós falamos muito de Ganso. É fácil falar de Ganso, é fácil falar de John Arias, é fácil falar de Thiago Silva, é fácil falar quando o Marcelo estava afim de jogar no Fluminense, que já saiu. É fácil falar desses jogadores, mas a grande estrela do Fluminense esse ano, que merece um troféu se o Fluminense ficar na primeira divisão, até um busto que ele merece. E pra mim é o melhor goleiro que eu já vi no Fluminense de todos os tempos. Eu tenho 45 anos, peguei o final de Paulo Vitor do Fluminense, aí vim, aí peguei Cavalieri numa fase espetacular 2012, aí peguei e tal, mas pra mim Fábio é o melhor goleiro que eu já vi com a camisa do Fluminense. Esse cara, com a idade que tem, salva o Fluminense, está salvando o Fluminense, até mesmo já ter sido rebaixado matematicamente. Para mim é o melhor jogador do Fluminense 2024. Fábio, para mim é o craque do Fluminense 2024. Esse, pela idade que tem, cara, puta que pariu, goleiraço, paredão. Esse para mim é o melhor jogador do Fluminense. Gente, um abraço a todos. Hoje eu vou tentar fazer pós-jogo de Bahia e Corinthians e vou falar um pouquinho dessas 2 últimas rodadas. Obrigado. Vamos dar início mais uma vez ao canal. Vamos lançar aqui aquele papo chato que todo mundo sabe como é que é especulação de contratação. Cara, vai ser massa. Eu quero a ajuda de vocês. Luiz, olha, o time tal, você torce pra que time? Eu torço Bahia. Luiz, avisa aí que o Bahia tá trazendo Joãozinho. Olha, segundo amigo meu, o Bahia tá trazendo Joãozinho. Avisa aí que o Vitória, meus amigos torcedores do Vitória, tá trazendo fulano. Olha, amigo meu falando que o Vitória tá trazendo fulano. E por aí vai. Torcedor do Fluminense, do Flamengo, Vasco que for. Vamos aí.
Aos amigos que eu tenho flamenguista, parabéns pela Copa do Brasil atrasado. Há 2 amigos que eu tenho botafoguense. Dois amigos que eu tenho. Leonel e outro amigo lá, que esqueci até o nome dele, velho. Mas ele era professor de educação física dos meus filhos na escola, que é botafoguense. Esses 2 eu sei que são botafoguenses, mas nunca mais ouvi. É difícil, cara. Parabéns pelo título dos 2, merecidíssimos, tanto Flamengo quanto Botafogo. E é isso aí. Um abraço a todos, até lá, valeu!